Eu convido irmãos a abrirem as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11, do verso de número 23 ao 26º. Diz assim a palavra do Senhor: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Palavras do nosso Senhor. Essa mensagem tem atravessado os séculos. O apóstolo Paulo, autodenominado como imitador de Cristo, atende aquilo que o Mestre ordenou. Fazer isto em memória de mim. Significa que a cerimônia celebrada por Jesus naquele momento representaria para nós, nos dias de hoje, o mantimento espiritual que recebemos do corpo e sangue de Cristo. Quantas vezes você já escutou esta frase? Fazer isto em memória de mim. Se você estiver na igreja há pelo menos 20 anos e for um membro frequente, você deve ter escutado pelo menos 200 vezes esta frase. A palavra grega, meneskomai, possui uma variedade de significados. Além de memória, ela pode ser lembrar, relembrar, recordar, fazer menção. E a raiz dessa palavra, men, significa pensar. Para recordarmos, lembrarmos, para fazer menção, é necessário pensarmos. O que invade a sua mente e te faz pensar quando o pastor parte o pão e levanta o cálice e diz: Fazer isto em memória de mim. O quanto é relevante este momento, o quanto você é impactado ao ponto de desejar se aproximar de Deus e confessar os seus pecados e manter uma comunhão e pedir perdão por tudo aquilo que você tem feito e que não agrada a Deus. O que significa para você o novo memorial do Senhor, no qual come o pão, bebe o vinho e se apresenta diante da presença do Senhor. Fazendo tudo isso em memória e pelo mandamento que Jesus nos deixou. Eu pergunto isso, irmãos, porque a tendência humana é que as atitudes repetidas tornem-se um hábito, algo comum. Tudo que é comum se torna rotineiro, tende a não impactar, não gerar novidade e não traz mudanças. Cristo nos ordena que durante a ceia façamos em sua memória, como vimos no início. E relembrar, trazer à memória, é pensar. No entanto, é mais do que pensar na última ceia. Por isso eu gostaria que você refletisse nesta palavra. O que significa para você fazer isto em memória de mim? A trajetória de Cristo deve ser lembrada. Por isso eu creio que é mais do que trazer à memória o Cristo ressurreto. Aquele que deixou o túmulo vazio quando Maria Madalena, no domingo pela manhã, foi visitá-lo, cumprindo exatamente
aquilo que ele havia prometido. Em memória do nosso Cristo, precisamos lembrar da sua crucificação, lembrar do temor que ele sofreu, porque ele sabia que o Pai lhe viraria as costas em favor da sua vida, em favor da minha vida. Mateus 27:46 descreve: Deus meu, por que me desamparaste? Temos que lembrar do seu sofrimento, lembrar que ele ficou muito tempo sem beber água, naquele sol, onde a garganta seca e começa a queimar, a arder, a machucar. Pela posição na qual Jesus foi crucificado, com os braços abertos, mas não totalmente esticados, o seu peso do seu corpo sobre o seu quadril fazem com que os músculos se endureçam, o pescoço, o abdômen, a costela, todo o sistema respiratório fica comprometido. E quando Jesus respirava, o ar entrava, mas não saía totalmente. Quase todo o ar inspirado se acumulava em seus pulmões. E, obrigatoriamente, a sua respiração tinha que ser cada vez mais rápida e mais curta. No entanto, insuficiente. A morte na cruz, além de vergonhosa, era estrategicamente para gerar sofrimento na vítima. Não podemos esquecer dos pregos, da cruz horizontal amarrada nas suas costas, lembrar que Jesus era um homem já debilitado e que essa cruz nas costas deveria ser equilibrada e pesava em torno de 60 quilos, carregada num terreno ruim, descalço, uma jornada que seria mais de meio quilômetro. Em memória de mim, temos que lembrar da coroa de espinho, que foi aplicada. Na verdade, ela foi enfiada na cabeça de Cristo. E os espinhos penetraram o seu couro cabeludo. Perfuraram a sua cabeça, uma região que comprovadamente é abundante em sangue, porque ali irriga o cérebro. Em memória de mim, é refletir sobre o flagelo, onde os carrascos, certamente mais do que 2, com chicotes preparados com tiras de couro na sua ponta e bolinhas de chumbo, açoitavam a Cristo e faziam a sua pele romper, chicotada através de chicotada. Lembrar de um homem que havia passado pela humilhação de um julgamento injusto, porque o povo decidiu liberar um culpado e condenar um inocente. Olhando para a vida de Cristo, eu creio que ele sempre sofreu. Desde sempre, Cristo sofreu. Ele não conseguia deixar de pensar, irmãos, certamente na sua morte. Cristo sofreu angústia em todo o seu ministério, porque ele sabia como ele morreria. Porque Jesus era 100% divino. Ele sabia qual seria o seu martírio. Jesus sabia como ele morreria. Jesus sabia como seria o seu sofrimento. Mas Jesus também era 100% humano. Isso ficou muito evidente quando a sua morte se aproximava. Jesus não conseguiu esconder o seu lado humano. E no Getsêmani, Cristo suou sangue. Não teríamos pessoa melhor para relatar essa situação do que alguém que conhece muito bem o corpo humano. Lucas, que era médico, escreveu da seguinte forma: e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Isto está comprovado cientificamente. Hematidrose é o nome desse fenômeno. Ele é raríssimo e somente mediante algumas condições é que ele acontece. Fraqueza física, extremo estado de ansiedade mental, abatimento moral, grande temor, todos esses fatores
combinados, fazem com que a pessoa chegue a suar sangue. E Jesus estava tomado de temor, porque Jesus sabia que o povo lhe condenaria, sabia que o povo lhe odiava. Em suas palavras registradas em João 15:18 diz: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Jesus viveu o seu ministério sabendo como seria sua morte, sabendo que todo o povo lhe odiava. Mas mesmo assim, mesmo sabendo que o povo lhe crucificaria, sempre esteve perto dos necessitados. Durante todo o seu ministério, Jesus perdoou, curou, alimentou, Jesus ensinou, capacitou, Jesus cumpriu tudo aquilo que foi determinado por Deus. Sempre humilde, desde o seu nascimento, um rei que não tinha onde nascer, um rei que chegou e não tinha casa, mas veio para reinar sobre todos os povos. E tudo estava planejado. Até o seu nascimento já era anunciado 700 anos antes, através do profeta Isaías, que diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Foi tudo exatamente como Deus havia planejado, tudo como Deus havia estabelecido para o plano da salvação da humanidade. Dar o seu único filho para morrer no lugar de um povo pecador. Todo homem e toda mulher que crer e se entregar neste plano de Deus para a salvação, Deus não desprezaria. Deus nunca desprezará, mas herdará a vida eterna. Mesmo vendo o pecado do homem, Deus amou o mundo de uma forma que não se pode entender, que não se pode explicar, e decidiu nos salvar. O amor de Deus é imensurável. E acredito, irmãos, que é exatamente aqui que deve começar o nosso entendimento sobre a frase em memória de mim. Em memória de mim começa no amor de Deus na vida de cada um de nós. Temos que entender e refletir sobre toda a história de Jesus Cristo. Jesus morreu no lugar de um povo que muitas vezes não se faz entender ou querer lembrar a sua memória. Porque lembrar a sua memória é lembrar a sua história. Lembrar a sua história é tentar entender o seu propósito. Em memória de mim, tem que nos remeter ao amor de Deus pela humanidade, para despertar em nós a capacidade de amar o próximo. Em memória de mim, tem que nos remeter ao perdão que cada um de nós recebemos através do sofrimento de Jesus na cruz. E que isso desperte em nós a capacidade de liberar perdão para aqueles que nos feriram. Em memória de mim, me permite imaginar na noite da última ceia, na qual Jesus levantou o cálice e confirmou que através do seu sangue, uma nova aliança estava sendo estabelecida. Através do sangue de Jesus, derramado uma única vez, Deus ratifica um novo pacto com a sua criação. Aliança que não foi selada por duas partes. Não se trata de um acordo mútuo, mas uma aliança unilateral, onde você e eu não contribuímos com nada de bom para que essa aliança fosse firmada. Uma aliança na qual Jesus pagou o preço de sangue, foi nomeado por Deus como único mediador e nos presenteou com a graça imerecida do perdão. Em memória de mim, aponta para o passado, para o presente e para o futuro. Ao participarmos da ceia do Senhor, nós olhamos para o passado, para toda a história vivida por Jesus, e nos alegramos porque herdamos o perdão através da sua vida. Ao participarmos da ceia do Senhor, temos que olhar para o presente
e fazer tudo aquilo que ele nos ordenou, sendo seus imitadores, a igreja do Senhor aqui na terra, o corpo de Cristo, porque herdamos dele também a comunhão, com ele e com cada um de nós. Ao participarmos da ceia do Senhor, também temos que olhar para o futuro, na sua promessa de voltar para nos buscar, vivendo uma vida santa até que ele venha, a vinda gloriosa do Cordeiro, porque herdaremos com ele a vida eterna. O corpo oferecido em sacrifício por nós, o sangue derramado em nosso favor. Participemos da ceia do Senhor em memória exclusiva do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, como lemos no início, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Que vivamos em comunhão, lembrando a memória do nosso Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe.